Amém. E não importa o preço. Sabe, eu vejo que muitas pessoas procuram uma droga para se chapar. E se tem algo que me deixa, entre aspas, chapado, é esse clima de adoração ao Senhor. Sabe, é claro que quando eu estou tocando eu não consigo me soltar, porque senão eu erro as notas, eu perco tempo. Mas quando eu fecho a porta do meu quarto e coloco um louvor, e começo a deixar esse louvor invadir o meu coração, é melhor que qualquer tipo de droga, porque o coração incendeia, as veias dilatam. Sabe por que isso? Porque é a presença de Deus, é a forma com que eu expresso a minha adoração. Eu não sei qual é a forma com que você tem expressado a sua adoração, mas eu quero te dizer que aqui você tem a liberdade de adorar, aqui você tem a liberdade de glorificar ao Senhor, a liberdade de dizer: ei, tu és bem-vindo neste lugar, tu és poderoso. Eu não sei se você já tiver a oportunidade de dizer: eu te amo, Senhor. Sabe, quantas vezes eu já me impedi, eu suprimi essa vontade de dizer como eu te amo. Porque por medo, por arrogância, ou até mesmo por achar que isso não era coisa a se dizer ao Senhor. Mas eu quero te dizer que todas as palavras que saem da tua boca, o Senhor já o conhece. Então, se tem uma palavra que está saindo, se é uma palavra de bem, de bom, que você venha proferir ou dizer ao Senhor nessa noite, que você venha aclamar a Ele e dizer: oh, como tu és bem-vindo neste lugar. Amém? Antes de você sentar, eu gostaria de ler 2 versículos com vocês. Hoje eu quero iniciar uma mensagem que se chama Deus, as promessas de Deus. Deus tem promessas para nós. Deus tem muitas promessas. E durante esses 4 final de semana, eu quero trazer 4 mensagens falando sobre algumas promessas que o Senhor nos deu. A primeira, se você puder abrir em em Números 23, 19. Números é o terceiro livro da Bíblia. 23, 19. Aqui, Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel. Mas Deus tinha promessas sobre aquele povo. E sabe o que Balaão voltou e disse àquele que enviou amaldiçoar? Deus falou para ele assim: vai e diga para ele o seguinte, 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Sabe, aqui é Balaão dizendo: ei, Deus mandou dizer, aquele que mandou te amaldiçoar. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, o Senhor tem promessas, assim como Ele tem promessa para Israel, assim Ele tem promessas para mim e para você nessa noite. Sabe, nós estamos vivendo um tempo de muitas promessas. Promessas de homens, promessas de políticos, promessas de pessoas, de familiares, que muitas vezes não se cumprem. É fácil prometer, mas difícil é cumprir. E nós, muitas vezes, nos arrependemos ou não confiamos nestas promessas. Mas eu quero te dizer que o Senhor tem promessas para nós nessa noite. Amém? Sente um pouquinho, depois nós leremos o outro, não largue a sua Bíblia.
Então, nesta semana, nesse mês, nós vamos estar falando sobre promessas. Deus tem promessas para nós. Nós estamos no meio do ano, estamos iniciando o mês de junho, sabe? E esse mês é a metade do ano. Então, é um mês de nós avaliarmos tudo que já passou, de janeiro a maio, tudo que já fizemos, as promessas de Deus para este ano de 2025, aquilo que já se cumpriu e aquilo que ainda não se cumpriu. É momento de nós fazermos uma reflexão e avaliarmos aonde nós estamos no chamado e no propósito de Deus, em que momento da nossa vida nós estamos. Porque 2025, sim, é um ano de bênção, sim, é um ano de promessas para nossas vidas. Amém? Eu anotei algumas promessas que Deus faz para nós. Ele promete salvação. Em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa foi a salvação que Deus prometeu para nós, para que eu e você venhamos ter a salvação e a vida eterna. Ele nos promete nos livrar do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente será livre. João 8,36. O Senhor prometeu que cuidaria de nós. Em 1 Pedro 5,7 diz assim: lança sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Ele não cuida ou deixou de cuidar, mas ele tem cuidado de vós. Amém? Ele guia a nossa vida. Em Salmos 32,8 diz assim: instruir-te-ei e ensinarei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Esse é Deus dizendo: eu vou te ensinar o caminho que você deve andar. É um caminho de vitória, é um caminho que eu já tirei os espinhos, que eu já quebrei as muralhas. Amém? Ele nos promete paz e diz assim, em João 14,27, deixo-vos a paz, a minha paz eu te dou. Eu não sei por que momento você está passando, talvez um momento de turbulência na sua vida, no seu casamento, na sua empresa, mas eu quero te dizer, o Senhor te deixou a paz. Não esqueça destas promessas. Estas são promessas que vão perpetuar na nossa vida até que Ele venha. Sabe, tem algumas coisas que nós vamos colher, tem algumas promessas que nós vamos colher quando Jesus voltar. Essa promessa é de uma nova terra, de um novo céus. Mas tem promessas que nós já estamos colhendo, que já está disponível para eu e você colhermos. O Senhor nos prometeu e disse assim: deixo-vos a minha paz. Será que não está faltando você acreditar nestas promessas? Talvez esteja passando por um momento de turbulência. E está na hora de eu e você acreditarmos nestas promessas. Ele nos dá força. Isaías 40:31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, guiar-te-ei com os meus, subirão com asas como águia, e correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O Senhor tem força para você nessa noite. O Senhor quer renovar as suas forças. Ele nos prometeu, e Ele não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para que minta. Amém? E sabe o que mais Ele prometeu? Ele prometeu ser conosco.
Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombras, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, eu te sustento com a minha destra da justiça, ou a minha destra fiel. Amém? Isso aqui é só um pouquinho do que Deus já prometeu para você. Por que eu trouxe essa coletânea, essa lista de promessas? Para que nós possamos entender que há promessas para mim e para você. Mas quando as lutas vêm, nós nos entristecemos. Quando as lutas vêm, nós esquecemos destas promessas. Em nome de Jesus, amém? E se você está com a sua Bíblia aberta, quero que você abra em Lucas capítulo 4. Versículo 18 e 19. Vai lá com a tua mãe, Radassa. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Quem achou, diga amém. Amém. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, e me enviou para proclamar a libertação aos aprisionados, e recuperação das vistas aos cegos, para libertar os oprimidos, e proclamar o ano da graça do Senhor. Amém? Ei, o Espírito do Senhor está sobre mim. Sabe quem está dizendo isso? Jesus. É Jesus que está dizendo: ei, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para proclamar a libertação aos aprisionados, recuperar as vistas dos cegos, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Este é um ano da graça sobre você, este é um ano da misericórdia sobre você, este é um ano da abundância sobre você. Mas isso só vai acontecer se você crer que Jesus, Ele é o enviado para você, Ele é o ungido, o Senhor, o Espírito do Senhor está sobre mim. Amém? Entre todas essas promessas que nós falamos aqui, eu gostaria de falar sobre a libertação. Deus nos prometeu libertação. Mas, Robert, eu estou livre para ir e vir. Como assim tu vai me falar sobre libertação? A mesma forma como nós nos questionamos, é a mesma forma que os fariseus, os saduceus e todos os judeus daquela época de Jesus diziam: o que estamos aprisionados? Aonde que nós estamos presos? É porque nós vivemos uma vida de pecado. Desde o momento em que Adão e Eva pecaram, eu e você nascemos pecadores, nascemos escravos do medo, escravos, nascemos presos a Ele, e o Senhor vem nos libertar. João 8,36 diz assim: se pois o Filho os libertou, se pois os Filhos os liberta, vocês serão de fato livres. Esta é a promessa, que o Filho os libertou. De fato, vocês são livres. Quem aqui é liberto pelo sangue do Senhor? Quem aqui é liberto pelo sangue do Cordeiro? A liberdade sobre a sua vida. Há 3 aspectos da liberdade que eu quero pautar com você nessa noite: liberdade física, liberdade espiritual e liberdade social. Liberdade física, Ele prometeu recuperação das vistas ao cego. Sabe, Ele está prometendo que vai curar as nossas feridas. Ele está prometendo que traria libertação, libertação de doenças, libertação de maldições, libertação que precisa ser curada até mesmo no aspecto físico e psicológico.
às vezes nós nos pensamos assim, e conversando com algumas pessoas, já me perguntaram algumas vezes como que nós podemos estar sujeitos a essas doenças, como nós podemos estar sujeitos a essas opressões, vamos dizer assim, se já aceitamos a Jesus. É porque ainda nós vivemos neste mundo, ainda nós estamos sujeitos a Ele. O Senhor, Ele vem e promete cura, promete libertação, sim. Mas nós precisamos crer que estamos libertos, precisamos crer que a cura é iminente. Porque a cada fase da nossa vida nós precisamos dar um passo de fé. O primeiro passo é a salvação. O primeiro passo é reconhecer que Cristo é o Senhor, que Ele é o nosso Senhor. Então estamos libertos. Libertos do que, Robert? Libertos da morte eterna. Mas a cada área da nossa vida que precisa ser liberto. O nosso casamento precisa ser liberto. A nossa empresa precisa ser liberto. Tem um pastor, que é pastor Fabinho, pastor da nossa igreja. Ele ministra para empreendedores, casais, e ele fala o seguinte, que nós muitas vezes convertemos o nosso CPF, mas esquecemos de converter o nosso CNPJ. O que ele está dizendo assim, que muitas vezes o cristão é convertido, mas quando ele entra na parte do empreendedorismo, ele acaba burlando algum sistema, porque esquece que mesmo sendo cristão, a empresa também precisa. Nada de sonegar impostos, nada de esquemas para burlar qualquer tipo de lei, porque o CPF e o CNPJ precisam ser convertidos. Por que eu estou te dizendo isso nessa noite? Porque cada área da nossa vida precisa de libertação. Precisa que Jesus entre e resgate a nossa vida. Amém? Então o Senhor veio para nos curar fisicamente de doenças, vícios, situações em que temos mantido cativeiro. Quer ver um exemplo? Paulo e Silas na prisão. 2 homens que estavam pregando o evangelho. 2 homens que foram levados fisicamente, presos, mas espiritualmente. Os seus corações estavam livres. E eles, mesmo acorrentados, mesmo açoitados, eles cantavam e adoravam ao Senhor. Porque o homem até havia preso a corrente, atado eles à corrente, mas o seu espírito estava livre, a sua alma estava livre, e eles adoravam, cantavam ao Senhor. Sabe, está na hora de você negar a este mundo, sofrer uma transformação na nossa mente. Não importa o que aconteça, não importa o que venha a acontecer, que você venha a adorar e a adorar ao Senhor. Era meia-noite e sabe o que aconteceu? Paulo e Silas estavam adorando ao Senhor. E de repente, a adoração chegou ao trono de Deus. Essa adoração chegou aos pés do Senhor e a terra tremeu. Houve um terremoto naquele lugar. As cadeias se quebraram, as correntes se soltaram, porque mesmo estando preso fisicamente, nada nos aprisiona quando estamos com Cristo Jesus. Aleluia. Tudo há um propósito debaixo dos céus para mim e para você. Amém? Isaías 53:4 diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nos reputamos, e nós
o reputávamos por aflito, ferido por Deus e oprimido. Olha só, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Aqui está falando de Jesus, as dores, as nossas enfermidades estavam sobre Ele, mas o que nós pensávamos, que Ele era reputado e aflito, ferido por Deus. Esse homem é amaldiçoado. Esse homem é Deus que está castigando ele para ele estar passando por todo este processo. Era isso que o povo de Israel, naquela época em que Jesus estava sendo crucificado, era esse o pensamento que corria nas suas mentes, mas mal eles sabiam que era promessa de Deus, que era a promessa que Deus viria e levaria consigo as nossas dores, que levaria consigo as nossas feridas, a nossa ansiedade, as nossas angústias, tudo estava sobre Ele. Então, se nessa noite eu quero te convidar a entregar a Ele, eu quero te convidar a entregar a Ele todas as suas dores, entregar a Ele as suas ansiedades, entregar a Ele os seus vícios. Eu não sei qual é a dor ou a necessidade física que você está precisando, mas se há alguém que pode fazer, é Jesus. Então, curva a sua cabeça, comece a falar com Deus agora. Comece a trazer a Ele a sua memória, aquilo que precisa de libertação, talvez seja uma cura. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar, começa a tocar agora, abre, Senhor, os ventres, abre, Senhor, Pai amado, toda madre, Pai, toca, Senhor, na coluna, toca, Senhor, nas juntas, toca, Senhor, em cada parte do nosso corpo, cada célula, Senhor, no câncer, venha bater em retirada agora, todo mal, toda ansiedade, toda angústia, toda depressão, que bata em retirada agora, no nome do Senhor Jesus. Tu levaste contigo, Senhor, todas as nossas aflições, todas as nossas dores, e nós cremos no poder que há no Teu nome. Receba a cura, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, seja curado, em nome de Jesus, seja curado, aleluia. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, para libertar das doenças, mas Ele também tem poder para nos libertar espiritualmente. O Senhor quer quebrar as correntes invisíveis, aquelas correntes que estão nos aprisionando espiritualmente. Eu estava comentando com um amigo que uma das visões que logo que eu cheguei aqui, eu vi foi uma potestade ou um principado, uma autoridade maligna que reina sobre este lugar, que é que há um principado que tem se levantado para impedir o agir de Deus neste lugar. Como pode ter alguém, como pode ter um espírito maligno intervindo, como pode ter um espírito maligno impedindo o agir de Deus? Porque nós estamos dando liberdade a Ele, estamos dando legalidade. Em nome de Jesus. Talvez está na hora de eu e você pararmos e fecharmos essa porta. Está na hora de eu e você fecharmos a porta que o inimigo tem se lançado neste lugar.
Pois se há assim um principado impedindo o agir de Deus, em nome de Jesus, na sua casa ele não vai entrar, na sua casa ele não vai ter essa liberdade, em nome de Jesus, pois o inimigo não pode prevalecer. Sabe o que a palavra diz? É que as portas do inferno não prevalecerão contra as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não é a igreja que vai fechar, mas é as portas do inferno que não vai prevalecer, em nome de Jesus. Então o Senhor, Ele veio para nos libertar espiritualmente, Ele nos veio para trazer libertação, e Ele diz lá em Lucas, proclamar a libertação aos aprisionados ou aos oprimidos. Então o Senhor tem nos chamado, Ele tem dado autoridade a nós para libertarmos dessas opressões malignas, libertarmos de toda a ação do inimigo, em nome de Jesus. O pecado não vai mais te sobrecarregar, o pecado não vai mais impedir o agir de Deus na sua vida. Robert, mas Deus acabou de te mostrar que há um principado, que há uma autoridade maligna sobre este lugar. Mas eu quero te dizer que ela não pode nada contra os filhos do Senhor. Ela não tem autoridade contra os filhos do Senhor, em nome de Jesus. Romanos capítulo 6, do versículo 6 e 7 diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. O corpo do pecado venha a ser destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado pelo Senhor. Ei, nós morremos para Cristo. Alô? Ou vivemos para Cristo, ou morreremos para Ele. Ei, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa tem que ser a frase ou o versículo mais poderoso no meu e no seu coração. Não vivo mais para o maligno, não vivo mais para o pecado, não vivo mais para nada que possa impedir o agir de Deus na minha vida, mas não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. E 2 Coríntios 10:5 diz assim: destruímos os argumentos de toda a pretensão dos que se levantam contra os conhecidos. Perdão, eu anotei o versículo, mas não anotei o texto. Mas diz assim, que as nossas armas em Deus são poderosas para quebrar as fortalezas do Senhor. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5 diz assim: opa, não foi. Bom, vou ficar devendo para vocês, mas a palavra do Senhor vai nos dizer que as nossas armas são poderosas em Deus para quebrar todas as fortalezas. Eu não sei quais são as fortalezas, eu não sei quais são os cativeiros que o inimigo tem colocado sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, mas eu quero te dizer que há um Deus que é poderoso, há um Deus que nos deu as armas certas para quebrar estas fortalezas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ei, não há mais mentiras sobre as nossas vidas.
quantas mentiras nós temos acreditado, quantas maldições nós temos acreditado, porque a minha família sempre foi assim, porque na minha casa, nos meus familiares não há ninguém que não esteja separado, então a consequência do meu casamento é a separação, não há ninguém na minha família que venceu o vício, todo mundo meu pai, minha tia venceram. Eu quero te dizer que esta maldição está quebrada em nome de Jesus. Há poder no nome do Senhor Jesus para quebrar essas maldições, em nome de Jesus. Amém? E a terceira libertação que o Senhor promove é a libertação social. Lucas 4,18 diz assim: para libertar os oprimidos, libertar da injustiça, da pobreza, da exaustão, da exposição. Ele restaura a dignidade, reconstrói vidas quebradas. Quem já viu diversos testemunhos de homens que pareciam estar tudo perdido para as drogas, perdido para os vícios, ou até mesmo um casamento totalmente destruído, mas quando Jesus entrou naquele lar, tudo foi restaurado, tudo foi mudado, tudo que a sociedade dizia: ei, esse casamento não tem mais solução, não tem mais volta, ei, essa vida não tem mais volta, esse homem, esta mulher não tem mais jeito, mas o Senhor vem para nos libertar e trazer a justiça. Amém? Sabe o que eu penso cada vez que eu me encontro com pensamentos assim, pensamentos que colocam em dúvida as promessas de Deus na minha vida? Eu lembro de Lamentações 3:21, que diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me traz a esperança, porque as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Amém? Em nome de Jesus. Que você nessa noite venha ser liberto. 1 Pedro 2,16 diz assim: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Eu e você fomos chamados para ser livres, livres de toda maldição, livres de todo o pecado, livres de toda a angústia, mas que nós não vamos usar essa liberdade, e não vamos deixar essa liberdade se tornar uma libertinagem, ações inconsequentes, que cada ação, que cada passo que você dê, venha ser um passo guiado pelo Espírito Santo, guiado pelas suas palavras, pela palavra do Senhor. Amém? E para concluir, essas promessas, todas elas que nós lemos hoje, elas estão disponíveis para você nessa noite, elas estão disponíveis hoje para você. Hoje ainda há tempo para a libertação, há tempo para a cura, há tempo para a renovação. Porque mais importante, não estou dizendo que não é importante ser curado, mas mais importante do que ser curado é ser renovado, é ser transformado, é ser tocado pelo Senhor. E Ele nos prometeu a sua presença. Ei, eu estarei convosco todos os dias da sua vida. Aleluia. Em diversas passagens do Senhor, diversas passagens da Bíblia, Ele está dizendo: não temas, eu serei contigo. Salmos 121 diz assim: eu serei contigo na sua entrada e na sua saída, até os fins dos tempos. Jesus está dizendo assim: eu serei com vocês até o fim dos tempos. Sabe por que Ele tem diversas vezes repetido isso? Para que eu e você não venhamos esquecer que o Senhor está conosco até os fins dos tempos. Aleluia.
quando Jesus está prestes a ser crucificado, ele diz assim: eu vou ir para o Pai, é necessário que eu vá, mas é necessário que eu vá para que Ele envie o Consolador, para que Ele envie o Auxiliador, para que Ele envie o Intercessor, aleluia, pois essas são as características do Espírito Santo, este que habita no seu coração. Ele veio para interceder por você, para te auxiliar, para te consolar, pois Ele está aqui nessa noite, amém? Quero te convidar a ficar em pé nessa noite. Amém. Quero que você comece a falar com Deus agora. E já que estamos em poucas pessoas, quero pedir para que venham mais aqui à frente. Venham. Eu só não vou sair muito aqui da câmera para que eles que estão nos assistindo possam também receber esta oração. Mas que todos nós possamos aqui juntos como irmãos, orarmos juntos como irmãos, venhamos a proclamar a libertação sobre as nossas famílias, proclamar a libertação sobre a nossa casa e sobre o nosso lar, amém? Quero que você dê as mãos aí para quem está do seu lado, quero que você juntos, quero que antes de você começar a orar, olhe para mim aqui, olhe para a pessoa que está do seu lado, olha lá, eu sei que fazer isso parece ser chato, mas eu quero que você, assim como o Senhor tem questão de nos lembrar que está conosco todos os dias, aí está homens e mulheres, que estão dispostas a abraçar, que estão dispostas a tomar e te ajudar pela sua mão, amém? Tomar você pela sua mão e te ajudar. Então, quero que você, antes de você orar por você mesmo, quero que você ore pela pessoa que está do seu lado. Amém? Se você está aí na sua casa, nos assistindo, quero que você levante as suas mãos aí, comece a adorar, a orar pela sua família. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Começa, Senhor, a passear aqui, que os Teus anjos, Teu Espírito Santo, que os anjos venham trazer bênçãos, graça, libertação sobre as nossas vidas. Assim como Jacó viu uma escada de anjos subindo e descendo, trazendo bênçãos para este lugar, que este lugar venha a ser um lugar da Sua presença, um lugar de bênção, um lugar de renovo espiritual. Pai, aqui estão homens e mulheres que precisam, Senhor, que anseiam pela Tua presença, pois a Tua presença cura, a Tua presença liberta, a Tua presença transforma. Eu te peço, Senhor, venha com o Teu poder, venha com a Tua graça. Toca agora, Pai, toca, Senhor, na vida da Rejane, toca, Senhor, na vida da Ingrid, na vida da Ariane, do Eduardo, da Radassa, de todos, Senhor, Pai amado, que estão aqui hoje nos assistindo. Começa a tocar, entra, Senhor, nos lares agora, repreende, Senhor, todo o mal, Pai, que todas as portas que o inimigo possa ter aberta, venha se fechar nessa noite, pois nós sabemos que as portas do inferno não vão resistir contra a Tua igreja. Nós repreendemos toda a cilada do inimigo, repreendemos todo o mal, em nome de Jesus. Pai, venha com o Teu Espírito Santo, quebra essas correntes, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, aleluia. Eu quero que você dê um abraço na pessoa que está do seu lado aí. Dê um abraço e libere palavras de cura, palavras de libertação. Que você possa falar aquilo que você muitas vezes tem desejado. Talvez você tenha desejado ser perdoado, então perdoe. Talvez você tenha desejado em dizer que ama, então diga que ama. Talvez você possa estar aqui agora
com ansiedade, com necessidade, com angústia, aí está um vaso de Deus para te auxiliar nessa noite, para te dizer que toda ansiedade bateu em retirada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Venha, Senhor, com o teu poder, venha, Senhor, com a tua graça, toca, Senhor, agora em cada coração, toca, Senhor, agora sobre a vida de cada um deles que estão aqui hoje, e ministra sobre eles, Pai, a paz e a cura, em nome de Jesus, amém e amém.